Salve galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Detalhes de Vida. Cara, seguinte, sei cantar? Não sei. Sei tocar? Não sei. Só que esses dias eu tava pensando pra caramba em relação a tudo isso, refletindo. E é justamente sobre isso que eu vim trocar ideia com vocês hoje. Então vamos lá a mais um episódio do Papo Reto. E o Papo Reto hoje, cara, eu vim vários dias pensando, refletindo sobre isso. Estava aqui na roça, mexendo com horta, limpando casa, enfim. Dias de sol, dias de chuva, momentos de introspecção. Esses dias eu escrevi até um texto que dizia mais ou menos assim, cara. Quem te conhece por fora, aliás, quem te olha por fora, não te enxerga por dentro. Quem te olha por fora não te conhece por dentro. E aí, né, eu vim com essa brincadeira de tocar violão. Cara, o que eu quero dizer com isso? Se eu sei tocar ou não, se eu sei cantar ou não, é uma coisa que me faz bem. Então, assim, claro que eu não vou usar isso, por exemplo, como algo profissional, porque não é o meu maior talento, né? Tá longe de ser. E de repente não é meu dom, mas se me faz bem e não faz mal a ninguém, que mal tem? Por que não, né? Então assim, esses dias eu estava pensando bastante sobre isso e quantas coisas a gente deixa de fazer no dia a dia ou quantas coisas a gente deixa de fazer na nossa vida por achar que a gente não sabe demais, ou por achar que ainda não é o momento certo, ou por, sei lá, certa precaução ou certo receio do que as pessoas vão pensar. E, cara, se a gente for parar para pensar, cara, você já parou para pensar que você é o único representante do seu sonho aqui na Terra? Do seu sonho, que eu digo assim, dos seus sonhos e da sua vida. Você é a única pessoa capaz, você é a única pessoa responsável e a única pessoa capaz de escrever a sua própria história aqui na Terra, de escrever a sua própria vida, de viver a sua própria vida. Então, assim, cara, você quer dançar? Dança, velho. Você quer cantar? Canta. Você quer tocar? Você toca. Entendeu? Você quer, cara, dar um mergulho na cachoeira? Mergulha, cara. Você quer trabalhar pra caramba, fazer dinheiro, ficar rico, trilionário, comprar milhares de objetos materiais? Compra, velho. Trabalha, faz o que você quiser, mas faz algo que faça sentido pra você. Sacou? Faz algo que te proporcione algum momento de felicidade, algum momento de prazer. Esses dias, até num vídeo anterior, eu estava falando sobre isso, né? Que você é feliz. Eu não me considero uma pessoa feliz. Eu acho que ninguém é feliz o tempo todo. Já falei isso no outro vídeo e repito aqui. Eu acho que a gente vive momentos de felicidade, né? Enfim, eu não vou voltar novamente a esse assunto, mas assim, cara, a gente só realmente consegue se sentir em paz, a gente realmente só consegue se sentir bem, né? Se sentir feliz, a gente só consegue realmente viver momentos de felicidade quando a gente faz algo que faz sentido pra gente, concorda? Quando a gente faz algo que faz bem pra gente mesmo, entendeu? Então, cara, pode parar para pensar. Esses dias mesmo também eu tava refletindo sobre outra questão. Na verdade, eu sempre refleti sobre isso e eu vivo falando sobre isso. Quem vê meu Instagram, quem acompanha meu Instagram, fala do quanto eu falo do poder da natureza, né? Do quanto eu falo do poder de conexão, da força que a natureza dá pra gente. E aí, refletindo sobre isso, estava pensando, cara, reparou que todo mundo, velho, todo mundo em algum momento da vida
quando fica mal, quando se sente estressado, quando se sente cansado, quando se sente esgotado, quando se sente super, ultra, mega atarefado, ou até quando se sente doente, essa pessoa busca o quê? Momentos de lazer, momentos de descanso, momentos sei lá, momentos de, vamos dizer, momentos de pausa, né? E geralmente esses momentos de pausa, as pessoas procuram algo para poder recarregar suas baterias, né? Para dar aquela respirada, pô, calma aí, preciso descansar, preciso relaxar, preciso de um tempo para poder voltar mais forte. E esse tempo geralmente é aonde, né? Sempre quando dá, claro, né? Sempre quando você tem, não importa quanto dinheiro você tenha, não importa se você é pobre, se você é rico, se você trabalha com algo que te proporcione pouco dinheiro ou se você trabalha com algo que te proporcione uma grana. Mas independente também do que você busca, né? Se você é uma pessoa como eu que prefere mil vezes mais acampar no meio do mato, né, da natureza, ou se você é uma pessoa que prefere de repente ir para um resort, pagar um pouco mais caro, ficar no resort e ter lá a sua comida já pronta e várias outras regalias, não ter o trabalho, por exemplo, de cozinhar, não ter o trabalho sei lá, lavar uma louça, que já é uma coisa que me faz bem no dia a dia. Eu gosto muito de cozinhar minha própria comida, eu gosto muito de lavar a minha louça depois do meu rango, né? Mas do meu jeito, claro. Eu gosto de ter esse trabalho quando eu estou, por exemplo, vivendo na vidinha, vivendo na estrada, acampando no meio do mato, né? Raramente você vai me ver eu não cozinhando e indo para um restaurante pagar para ter uma comida. Eu gosto de fazer minha própria comida, tenho paixão, tenho prazer realmente de fazer minha própria comida, mas independente de qual seja o seu estilo, qual a sua escolha, aonde que você procura esse momento de diversão, esse momento de lazer? Cara, já reparou que é sempre na natureza? Ou se não for sempre, 90% das vezes é na natureza, né? Até quando você prefere, sei lá, de repente ir para um hotel, como eu falei, ficar trancado dentro de um quarto vendo Netflix o final de semana inteiro. Mas geralmente esse hotel tá onde? Na natureza, né? Mesmo que você seja daquela pessoa, por exemplo, que prefere ficar na piscina, tomando uma água de coco, um champanhe ou alguma coisa assim, olhando para o mar e não necessariamente entrando no mar, né, e estando ali curtindo, como eu prefiro mil vezes mais, por exemplo, a energia do mar, a energia da cachoeira, a energia de um banho de rio, até de um banho de chuva, do que, por exemplo, uma piscina. Mas, mais uma vez, eu digo, essa é uma questão minha, cada um com seu cada um. Mas, independente se você procura a cachoeira, o mar, a piscina, se você procura o camping, a pousada, o chalé, a casa alugada, o hotel, o resort, geralmente a gente procura esses refúgios. Refúgios, estou fazendo, mas na verdade são os refúgios da vida, né? A gente procura onde? Na natureza, cara. Né? Ou é numa montanha linda, maravilhosa, com ar puro, refrescante. Por que ar puro, refrescante? Porque o ar puro, refrescante está na natureza, cara. Esses dias, aliás, hoje eu estava vendo também, passou uma reportagem, não sou muito de ver TV, mas hoje eu vi, liguei exatamente na hora que estava falando sobre um jornalista, né, que ele escreveu um livro falando sobre as tribos indígenas, né, sobre os indígenas. E aí teve um momento da reportagem que eles falaram algo que me tocou bastante e é a realidade, cara. A importância dos índios, né, a importância dos ancestrais, por exemplo, na nossa vida. Se não fosse eles, cara, as florestas não seriam tão preservadas como são, né? Se não fosse os indígenas, os índios, os ancestrais, os caboclos, a galera lá nativa mesmo das matas, das praias, desses lugares mais antigos, esses lugares não estariam tão preservados como são, né? Então, qual a importância dessas pessoas lá? Tipo, cara, não só terem o que é deles, né, cara? Terem o direito enfim, eu não vou nem entrar nesse mérito agora, que o assunto não é esse, mas assim, para que tanta violência, né? Se eles estão lá, guardiões
do que mais traz paz pra gente, independente do que for. Claro que, cara, eu não vou entrar aqui também no mérito, por exemplo, de você estar num campingzinho ou num resort, e não vou falar de custo e de. Enfim, a ideia do vídeo não é essa. Mas o que eu estava querendo dizer é que quando a gente se sente mal, se sente para baixo, se sente esgotado, se sente cansado, geralmente a gente procura um lugar aonde? Na natureza. Não importa se é camping, se é hotel, se é pousada, se é resort, se é chalé, se é casa alugada. Na maioria das vezes, a gente procura a natureza. E isso quando é para descansar. Não estou falando que é no caso de alugar um lugar ou ir para um hotel, por exemplo, para trabalho, né? Mas quando você quer descansar. Quem que não gosta de chegar no final de semana e ir para uma praia, né? Ou ir para a montanha, ou ir para o mar, ou ir para um lugar, né, em contato com a natureza, ouvindo os passarinhos cantar e vendo animais e vendo bichos. Já reparou, cara? Entendeu? Então, assim, o quanto a natureza é importante, né? O quanto ela nos dá força. Mas, cara, eu nem sei porque que eu tô falando isso, como eu cheguei nesse assunto. Na verdade, eu dei uma volta do caramba. O que eu tava querendo dizer é que você é o único responsável, é o único representante do seu sonho aqui na Terra. Você é a única pessoa responsável por escrever a sua própria história de vida, né? Então, por que que às vezes a gente se sabota tanto? Por que que às vezes a gente adia tanto as coisas que nos fazem bem, né? Por medo de quê? O que será que trava a gente? Será que é um medo nosso? Ou será que muitas vezes é um medo que a gente carrega, que a gente traz, né? De alguém que passou esse medo pra gente, ou porque a gente está preocupado demais, por exemplo, na opinião das pessoas que a gente ama, ou até das pessoas que não amam a gente. Porque, cara, olha que engraçado também outra parada que eu tava pensando esses dias, e é verdade, cara. Tipo assim, isso faz parte do texto que eu escrevi, né, esses dias, que possivelmente vai ter um vídeo sobre isso, né, no modo assim, eu narrando esse texto que eu escrevi e algumas imagens falando sobre isso, mas não sei quando, né, vai fluir. Ultimamente eu tô deixando assim, tô deixando fluir, vai sair no tempo que for, né, não tô me cobrando tanto. Aliás, tô me cobrando pra cacete, mas ao mesmo tempo eu estou tentando entender tudo isso, né? E estou tentando deixar fluir. Como, por exemplo, me veio esse texto, me veio a vontade de escrever esse texto, e ao mesmo tempo que eu pensei que eu queria e que eu quero muito fazer um vídeo sobre isso, também não quero me forçar a fazer algo correndo de qualquer jeito. Então, o texto está pronto, até já gravei e vai acabar fluindo. Mas nesse texto onde eu escrevo, por exemplo, sobre quem te olha por fora não te enxerga por dentro, quem te olha por fora não te conhece por dentro, né? Essa pessoa que às vezes vê foto sua, né? Cara, em algum. Não vou falar feliz, porque mais uma vez eu falo, acho que ninguém é feliz o tempo todo, mas claro, a maioria das vezes quando a gente posta foto nossa, quando a gente coloca vídeo nosso, sei lá, enfim, não estou nem falando na questão do canal, né? Na questão de um canal, na questão de algo para você gerar conteúdo para poder debater ou para poder, sei lá, que seja na forma de debate, que seja na forma de autoconhecimento, né, que muitas pessoas fazem vídeos sobre autoconhecimento, ou que seja na forma, por exemplo, de um vlog de turismo. Né? Muitas vezes você está fazendo, sim, para gerar um conteúdo, mas o que eu estou querendo dizer, por exemplo, na maioria das vezes, né, que a gente, sei lá, vai para uma praia, vai para uma natureza, vai para algum lugar, a gente está procurando realmente algo que faça bem para a gente. Então, é nesse mérito que eu estou querendo entrar, né? A maioria das pessoas que estão vendo, às vezes, essa foto de você nesse lugar, cara, trabalhei pra caramba pra poder chegar até aqui, sabe? Tipo assim, você ralou pra cacete pra poder estar ali, pra poder fazer essa viagem, pra poder estar nesse lugar que te faz bem pra caramba, pra poder comer essa comida, esse prato maravilhoso que você, sabe, se esforçou pra ter. Então, assim, a maioria das vezes que olha por fora, né, você feliz ou você vivendo algo que te faz bem,
Cara, essa pessoa não sabe o que você passou para chegar até ali. Essa pessoa não sabe o que você lutou para chegar até esse momento. Essa pessoa não sabe o quanto você sofreu antes. Ela não sabe quantas dores você sentiu. Ela não sabe quantas vezes você se limitou. Ela não sabe quantas vezes você teve medo de dar o primeiro passo. Ela não sabe o quanto de esforço você teve sim que fazer, sabe, do seu jeito, no seu tempo, né, da sua forma, mas para um dia conquistar isso que você está mostrando que está te fazendo bem, né? E ela não sabe muitas vezes o que te fez mal antes para você estar nesse lugar. Então, por que a gente se sabota tanto muitas vezes? Porque a gente deixa tanta coisa que às vezes parece estar nas nossas mãos para mais tarde, mais tarde, mais tarde, mais tarde. Cara, é outra parada que eu sempre falo, quem vê meu Instagram sabe disso também. A nossa vida é agora, velho. A nossa vida é por isso que às vezes até no momento de sofrimento, no momento de dor, ultimamente eu tenho me permitido viver esse momento. Eu tenho acolhido mais esses sentimentos, né, esses pensamentos que vêm, muitas vezes falando, cara, peraí, né? Se Deus está colocando isso na minha vida, ou se a minha vida, ou se a minha vida de certa forma está atraindo isso do universo, o que que eu preciso aprender com essa situação? O que que eu preciso entender que está acontecendo? Ou qual atitude eu estou repetindo para que isso aconteça novamente na minha vida, né? Ou por que que eu estou atraindo isso? Algo eu preciso tirar dessa lição, alguma lição eu preciso tirar desse acontecimento, né? Disso que está ali sendo atraído para minha vida, sabe? Então, até esses momentos que às vezes parecem ruins, que às vezes parecem para baixo, eu tô ultimamente tentando acolher de uma forma, né, para realmente a gente poder entender, a gente poder aprender. Mas me perdi de novo aqui novamente. Mas o que eu estava falando sobre as pessoas não sabem, né? Muitas vezes o que você passa para poder conquistar, para você poder estar vivendo aquilo que faz sentido para você, né? Então, cara, é isso. Eu acho que é mais um assunto mesmo de reflexão. E será que às vezes a gente ainda não realizou aquilo, a gente ainda não conseguiu chegar naquele determinado lugar ou naquele determinado objetivo? Será que às vezes é a gente que está se sabotando, né? Eu acho que na maioria das vezes né? Mas será que a gente está se sabotando por algum medo nosso? Ou será que a gente está se sabotando muitas vezes por algum medo que a gente tem de outra pessoa pensar algo sobre a gente? Ou será que a gente está se sabotando por a gente de repente ainda não estar preparado? Porque tem essa questão também, né? Às vezes a gente está se sabotando, acha que está se sabotando, mas a gente está vivendo exatamente o que a gente precisa viver. A gente está vivendo exatamente o processo que a gente precisa viver para poder continuar naquele ciclo, sabe? Ou seja, para continuar realmente aquele ciclo, ou para iniciar aquele ciclo, né? Ou para a gente permanecer naquele ciclo, às vezes aquele ciclo ainda não se encerrou, ou às vezes até para a gente aceitar que aquele ciclo se encerrou e é hora de partir para outro, né? Mas enfim, eu acho que a reflexão desse vídeo é essa, né? A gente pensar sobre aceitar os nossos ciclos, aceitar o nosso momento, aceitar os nossos momentos e nos aceitar mais, cara. Nos aceitar mais, falar mais sobre nossos sentimentos, sobre nossos pensamentos, escrever mais sobre nossos sonhos, escrever mais sobre o que a gente, né, quer para a nossa vida. Outra coisa, às vezes, esse é um assunto também que eu direto me pego refletindo sobre isso, mas muitas vezes a gente já reparou que muitas vezes a gente não consegue dizer o que a gente sente nem para as pessoas que a gente ama, né? Em alguns momentos por não querer nos fazer de vítima, nos fazer de coitados, alguns momentos por não querer passar ainda mais problema para essas pessoas que a gente ama, porque, cara, às vezes a gente tem essa também, né? Às vezes a gente vive nossa questão, a gente vive nosso medo, a gente vive as coisas que bloqueiam a gente, às vezes a gente vive, às vezes, nossas inseguranças, uma hora a gente tende a achar que nossos problemas são os maiores.
puta, cara, que não sei o que a gente perde a força às vezes, e cara, como que eu vou sair dessa? Então, às vezes a gente acha que aquilo é super pesado pra gente, às vezes a gente acha que é um fardo, sabe, pesado demais pra gente carregar. E ao mesmo tempo, cara, quando a gente às vezes se encontra nessa lama que a gente mesmo se joga, né? Nesse poço que a gente mesmo, porra, tropeça ali sem perceber, muitas vezes a gente não tá olhando pro outro, cara. E às vezes a gente não tá olhando pro outro primeiro, por não tá tendo força mesmo de perceber o que a gente tá sentindo às vezes por não estar, na verdade, conseguindo perceber o que está rolando em volta, sabe? Às vezes a gente está tão ali, cara, encolhido, às vezes a gente está tão focado naquele problema que às vezes nem é tão grande assim nosso, que a gente acaba não percebendo que a gente não percebe muito o que acontece ao redor, né? A gente acaba fechando os olhos para o que está acontecendo em volta da gente. E muitas vezes também a gente não percebe que essa pessoa que a gente ama, que às vezes a gente quer tanto falar sobre o nosso problema, que a gente acha que é o maior, né? Que naquele momento sim, todo mundo quando está sofrendo, todo mundo quando está com dor, todo mundo quando está com momentos de tristeza, de infelicidade, a gente realmente sempre acha que esse problema é muito maior do que parece, sabe? Mas nesse momento, nessa posição, a gente muitas vezes não enxerga, cara. A gente não consegue enxergar que às vezes aquela pessoa do nosso lado, que a gente mais ama, né, que a gente mais gostaria às vezes de desabafar e às vezes nem tem coragem, às vezes ela tá passando por um problema tão maior que o nosso, cara. Às vezes ela tá carregando um peso tão maior que o nosso, velho. Sabe? Às vezes ela tá vivendo algo que a gente não seria capaz de viver, que a gente não seria capaz de enfrentar, sabe? E aí, mais uma vez, eu acho que ninguém sofre mais ou ninguém sofre menos. Eu acho que todo mundo sofre com suas questões pessoais, independente de qual seja o tamanho do problema, qual seja o problema. Acho que cada um tem a sua dificuldade para algumas coisas e a sua facilidade também para lidar com outras. Como, por exemplo, matérias de escola. Não é todo mundo que tem facilidade de se dar super bem em matemática, não é todo mundo que tem facilidade de se dar super bem em português, inglês, história. Alguns têm facilidade em matemática e dificuldade em português. Alguns têm facilidade em português e dificuldade em matemática. E tá tudo bem. Eu acho que os nossos problemas também são assim, sabe? Às vezes uma pessoa passa por um problema de relacionamento e para ela aquilo ali é o pior problema do mundo, né? E às vezes tira um problema financeiro de letra. E às vezes outra pessoa é o contrário, tem um problema de relacionamento, tira aquele problema de letra e o problema financeiro acaba com a pessoa fica lá embaixo, não sabe como sair daquilo. Então, assim, cada um tem sua dificuldade, sua facilidade para certas coisas, e eu acho que todo mundo vive exatamente o ciclo, exatamente a vivência, exatamente o que tem que viver para aprender alguma coisa. E se Deus coloca determinada situação na minha vida, é porque eu acho realmente que é porque ele sabe que eu sou capaz de enfrentar e que eu sou capaz de superar isso. Pelo menos assim, se ainda não tiver terminado o meu tempo de vida e ainda não tiver terminado o meu prazo para poder escrever a minha própria história aqui na Terra. E eu acho que é a mesma coisa para você, né? É, cara, por mais que seja dolorido, né? Por mais que seja triste, por mais que seja sofrido, mas, sei lá, se você tá passando por alguma coisa, cara, tenha certeza absoluta que eu penso nisso realmente. Se Deus colocou na sua vida, cara, é porque Ele realmente acredita que você é capaz de superar. É porque Ele realmente sabe da sua força para poder enfrentar mais esse obstáculo, né? E não só aprender, cara, mas ensinar outras pessoas também com isso. Porque essa é outra parada que eu acredito, sabe? Eu acho que cada coisa que a gente passa na nossa vida, a gente não só aprende para a gente mesmo, mas a gente também aprende para poder passar, né, essa experiência para o próximo. Seja falando, seja escrevendo, seja apenas vivendo e as pessoas observando a nossa vida. Porque na real é isso, cara. As pessoas estão observando a nossa vida o tempo todo. E por mais que você não saiba disso,
Independente do que você faça da vida, independente de quem você seja, você pode ter certeza absoluta que você é inspiração para muita gente. Que a vida que você vive é inspiração para muita gente. Que as suas lutas, as suas vitórias, tudo que você passou, tudo que você já venceu, é sim inspiração para muita gente. Você não sabe, cara. As pessoas não viram para você e falam assim, cara, você é minha inspiração. Cara, porra, isso que você tá vivendo, putz grila, cara. Sabe, você me ensinou isso, isso e aquilo. Fala, fala. Algumas pessoas vão te falar isso durante a sua vida. E você vai ficar extremamente lisonjeado com isso. Você vai se sentir extremamente forte quando você escutar isso de alguém. Mas não é todo momento que as pessoas te falam isso. Não é todas as pessoas que te falam isso. E às vezes você acha que a sua vida, cara, é uma vida normal, né? Mas quando a gente não se compara, velho, quando a gente não fica lá no Instagram, na rede social, olhando a vida da pessoa lá, viajando em tal lugar, ou com tal carro, com tal casa, ou com tal dinheiro, ou com tal salário, ou com tal cargo, com tal isso, ou com tal aquilo, pá, pá, enfim, a gente realmente consegue olhar para dentro, né? E olha quanta coisa, cara, boa a gente vive. Olha quanta coisa boa a gente tem, cara. Tipo, sei lá, velho. É família, é saúde, é amor, é a oportunidade de estar aqui agora vivendo isso, né? Olha quanta coisa, cara, você tem hoje que antigamente você não tinha. Tem uma frase que eu gosto muito também que diz assim: é, pô, já parou pra pensar? É algo mais ou menos assim, já parou pra pensar que tudo que você tem hoje, né? Ou, sei lá, tenta se lembrar de quantas vezes você sonhou, quantas vezes você pediu a Deus para você ter o que você tem hoje. Quem souber da frase correta, escreve aí que eu esqueci agora também no momento. Mas é mais ou menos assim, né? Quantas vezes a gente sonhou, ou quantas vezes a gente pediu a Deus para a gente ter exatamente o que a gente tem hoje. E às vezes a gente não está vendo o que a gente tem hoje. Né? Porque a gente quer sempre mais, cara. A gente chega em determinado momento, a gente conquista alguma coisa e a gente nunca tá, parece que a gente nunca tá realmente satisfeito com aquilo. A gente sempre quer mais, né? Mas esse mais pode ser muitas vezes querer viver mais isso. Mas vamos viver mais o presente também, né? Vamos aprender também a olhar mais pro lado e claro, cara, claro, saber também aceitar a dor, o sofrimento, a tristeza, mas muitas vezes nesse momento de dor, sofrimento e tristeza, a gente olhar e pensar assim, tá, beleza, mas o que que eu tenho de bom, né? Ou quais as forças que eu tenho, ou onde eu consigo encontrar as forças para sair dessa determinada situação que às vezes eu mesmo me coloquei, né? Enfim, é... ou não, ou não. Às vezes a gente cai nessa situação não porque a gente se colocou nela, mas porque a gente realmente precisava passar por ela, né? Por mais que o fardo seja duro, pesado às vezes a gente cai em determinada situação porque a gente realmente precisa passar por ela. No último vídeo também eu falei, né, no último Papo Reto, falei exatamente sobre isso, que a gente precisa conhecer a escuridão, a gente precisa passar pela escuridão, a gente precisa ter uma noção do que é a escuridão para saber o que é a luz, para entender o que é a luz, para reconhecer a luz, né? Então é isso. A gente saber viver também os nossos momentos tristes, ruins, e muitas vezes, quando a gente não tiver coragem, quando a gente não souber como que a gente chega para a pessoa que a gente ama e fala sobre nossos problemas, como que a gente chega para as pessoas que a gente mais ama e fala sobre o nosso sofrimento e fala sobre nossa dor, como que a gente se coloca de fraco, né, para as pessoas que a gente se ama, ou expõe nossas fraquezas, as nossas fragilidades para as pessoas que a gente ama, sem achar ou sem nos colocar, por exemplo, no papel de vítima, né? Porque é difícil pra caramba a gente falar sobre nossas fragilidades, sobre nossas fraquezas, sem nos sentir vítimas de determinada situação, né? Então, assim, como que a gente fala o que a gente sente para as pessoas que a gente ama
Se essa pessoa às vezes tem tantos problemas e a gente não quer passar mais problemas para ela, é difícil às vezes, né, cara? Se muitas vezes a gente não consegue nem ajudar essas pessoas que a gente ama, quanto mais querer expor e querer passar mais problema para as pessoas, né? Como que a gente às vezes fala o que a gente sente de ruim, o que a gente pensa, o que a gente acha que a gente está sentindo para as pessoas que a gente ama, sendo que às vezes na verdade a gente está vendo que essa pessoa está feliz, essa pessoa está em paz e a gente não quer tirar esse momento de paz dessa pessoa. A gente não quer simplesmente fazer abaixar a energia dessa pessoa, né, e o fluxo de vida dela. Então muitas vezes a gente se cala, mas aprenda, cara. Fale, nem que seja para você mesmo. Faça um exercício. Pega o seu celular, grava você falando com você mesmo, ou anota, simplesmente escreve o que você está sentindo. Se olha no espelho, cara. Um dia que você estiver sozinho, se olha no espelho e fala. Fala olhando nos seus olhos o que você está sentindo. O que você está sentindo? Por que você está sentindo isso? O que você pode fazer para sair dessa? O que você pode fazer para te fazer feliz? O que você pode fazer para que você esteja em paz? O que você pode fazer para dar um passo à frente em direção aos seus sonhos? O que te impede de dar esse passo? Né? O que te faz pensar demais no que as pessoas vão pensar de você? Né? E o que te faz pensar de menos em como você se sentiria em determinado lugar, em determinada situação, em determinado momento que você gostaria de estar vivendo, né? Será que às vezes realmente a gente tem tanta coisa que impede a gente assim de dar esse passo à frente? Então acho que é isso, o exercício é realmente esse, né? Cara, só depende da gente. Eu sei que muitas vezes não é tão simples, não é tão fácil como a gente fala, mas só depende da gente, cara. Seja você mesmo, pega aquela roupa, cara, que você gosta pra caramba, que você acha que tem seu estilo, sabe aquela roupa que você veste e se sente confortável, e você fala assim, caraca, velho, que você quis pra caramba ter porque te representava, não é pelo valor dela, não pelo valor financeiro, mas pelo valor que ela representa para você, né? O que que aquela roupa significa para você, né? Por que que ela te faz sentir tão bem? Por que que ela te faz você se vestir tão bem, né? Ela representa seu estilo, ela representa algo que te proporciona conforto, leveza, sei lá, cara, você se sente realmente bem vestindo ela? Então veste, cara. Veste. É você, é a sua vida, sabe? Quer cortar o seu cabelo, né? Daquele jeito que você acha estiloso, corta. Quer deixar crescer, quer fazer trança, quer fazer dread, quer pintar, faz, cara. Se você acha que combina com você, faz. Quer dançar? Dança, brother. Seja reggae, seja forró, seja sertanejo, seja funk, seja lá o que for. Mas dança do seu jeito, dança no seu ritmo, cara. Sabe? Sem se preocupar com o que as pessoas vão pensar, como que as pessoas vão te olhar, entendeu? E começa fazendo esse exercício, às vezes coloca uma música dentro da sua casa, vai para frente do espelho e repara você dançando. Repara você dançando e fala assim, cara, olha como que eu danço, qual que é o meu estilo? E dança, cara. Se faça esse bem de vez em quando, sabe? Tá afim de comer determinada comida? Come, velho. Vai atrás. Não sabe fazer, não gosta de fazer, junta um dinheiro e compra, cara. Sabe? Mas proporcione isso para você. Não fique esperando que as pessoas façam isso por você, sabe? Às vezes vão sim fazer, mas às vezes você mesmo pode fazer, cara. Você quer ir em determinada montanha ver o pôr do sol? Vai, cara. Não tem companhia? Vai. Às vezes é nesse momento com você mesmo, sozinho, que você está precisando para poder refletir, para poder pensar na sua vida. Entendeu? Quer viajar o mundo, quer viajar o Brasil, quer abrir uma empresa, quer, sei lá, fundar uma marca de cosmético, de roupa, quer fazer artesanato, quer fazer o que quiser da vida, velho. Faça, mas faça em primeiro lugar por você. Faça porque você se sente realizado. Faça porque você acredita. Faça realmente porque é o seu sonho, né? Então, assim, mais uma vez falando, quem te conhece por fora, quem te vê por fora, quem te olha por fora, não te enxerga por dentro.
Quem te olha por fora não te conhece por dentro. Então, cara, ninguém sabe das suas dores, das suas batalhas, dos seus medos, das suas dificuldades, de quantos obstáculos você superou para chegar até aqui, né? E ninguém sabe, às vezes, o que você está passando nesse determinado momento também. Ninguém sabe, às vezes, o que está te pedindo de dar um passo, de dar mais um passo, né? Ninguém sabe, às vezes, porque você está estagnado, ou às vezes, para a pessoa, parece que você está estagnado, para você não. Às vezes, para você, você está num momento super introspectivo, né? Um momento de aprendizado, um momento de crescimento. Ou às vezes, velho, você tá feliz pra caramba por dentro e nem sabe. Tem uma outra frase também que fala, às vezes a gente se pá, a gente é feliz e nem sabe. Já reparou? Às vezes a gente tá naquele lugar que a gente tanto queria estar, vivendo aquilo que a gente tanto queria viver, e a gente tá se sentindo triste, tá se sentindo mal, né? Tá se sentindo para baixo. E sabe por que isso, cara? Sabe por que que isso acontece? É porque nesse momento a gente não está vivendo o momento presente. É porque nesse momento que você tá ali naquele lugar que você tanto queria estar e que você pediu tanto para estar, enquanto você tá ali vivendo isso, ou enquanto você deveria estar ali vivendo aquilo, você simplesmente não está, né? Você simplesmente não está presente. Você simplesmente está naquele lugar que você tanto pediu, está vivendo, está naquele momento, naquela situação que você tanto pediu, mas você não está ali presente naquele momento. Ou você está sofrendo ou pensando em algo que ocorreu, que aconteceu no seu passado, seja bom ou ruim, ou está pensando também em algo em relação ao seu futuro, seja bom ou ruim, né? Seja preocupado com algo que às vezes a gente acha que vai acontecer, porque tem essa também, a maioria das nossas preocupações, a maioria das coisas que a gente se preocupa demais e pensa demais e tem medo que possa acontecer, a maioria das coisas não acontecem, né? Então, assim, ou você também está pensando demais em alguma coisa que você ainda quer realizar, que você gostaria de realizar. Pô, cara, imagina eu morando em tal lugar, imagina quando eu chegar em determinado lugar, imagina quando eu estiver conhecendo determinado lugar, imagina quando eu estiver ganhando tanto, imagina quando eu tiver o tal carro, imagina quando eu tiver a tal casa, imagina quando eu tiver com a determinada pessoa, imagina quando... Tá entendendo? E às vezes a gente está imaginando demais como poderia ser tal situação em tal lugar, com qual pessoa, com tanto dinheiro, com tal carro, com tal roupa, comendo tal coisa, vivendo tal coisa, e a gente não está realmente vivendo aquele momento presente. Então, às vezes, quem sou eu para falar de respirar? Eu falo pra caramba e quase não respiro, mas às vezes tudo que a gente precisa é sim, cara. É às vezes olhar para dentro ou olhar para a gente mesmo, né? Respirar fundo e falar assim: calma, velho, sabe? Calma. O que que eu posso fazer em primeiro lugar por mim? Porque quando a gente faz algo que faça bem para a gente mesmo, aumenta consideravelmente a chance da gente fazer bem para as pessoas que a gente ama, ou para oferecer o bem para alguma outra pessoa, né? Porque não parece, cara, mas a gente só realmente consegue fazer bem para as pessoas quando a gente se faz o bem em primeiro lugar. É isso. Falei pra caramba, mas eu acho que consegui passar o recado de certa forma. Então fica aí a dica do exercício, cara, sabe? Fale, fale para você mesmo no espelho, se olhe no espelho, né? Vista aquela roupa que você se sente bem, canta aquela música que você se sente bem, dança aquela música que você se sente bem, ou ouça aquele tipo de som que se sente bem. Cara, agora mesmo, porque eu tava
porra, escutando um Beatles aqui, e eu falei, cara, por que não? Por que não fazer um cafezinho? Só pra você ter uma ideia, só pra você ter uma ideia. Hoje é madrugada de sábado para domingo, ó, 3h21 da manhã. Então, cara, 3h22 da manhã, eu tava simplesmente aqui ouvindo uma música, refletindo e tal. Eu falei, cara, quer saber? Por que não fazer mais um papo reto lá e falar um pouco sobre aquilo, cara, sobre aquilo que eu venho pensando essa semana, sobre o texto que eu escrevi, né? Que vai virar um vídeo mais para frente, sobre todos esses pensamentos, sobre todas as reflexões, porque, cara, mais uma vez eu falo assim, eu realmente sinto isso de coração, tá? Eu realmente sinto isso de coração. Mas independente do que eu fale, do que eu escreva no meu Instagram, eu já falei isso para várias pessoas que eu amo, para várias pessoas que eu conheço, né? E é realmente isso. Seja através das fotos que eu faço, seja através dos textos que eu escrevo, ou para o Instagram, ou aqui para o vídeo, ou até dessas conversas, desses assuntos que muitas vezes eu converso com vocês, nada mais é, na verdade, do que uma forma de eu dizer isso a mim mesmo. Tudo que eu falo para você aqui nesse vídeo, na verdade eu estou falando para mim mesmo. Até os vídeos que eu faço são vídeos e são cenas e são sons e são pensamentos que às vezes eu tô mostrando que na verdade eu gostaria de estar mostrando para mim mesmo. Por quê? Eu gosto pra caramba de depois me ouvir. Eu gosto pra caramba de depois sei lá, às vezes quando eu acho que eu tô para baixo, olhar de novo no meu Instagram e falar assim, olha quanta coisa eu já vivi, olha quanta coisa eu já conquistei, e por que não viver isso de novo? Por que não ir novamente atrás disso que me faz bem, né? E os vídeos, por exemplo, aqui do canal, muitas vezes, tanto os vídeos e os textos de reflexão, como os vídeos das viagens, como esses vídeos de pensamento, de troca de ideia mesmo, são na verdade algo que eu gostaria de estar dizendo para mim. Ou muitas vezes que eu já disse para mim mesmo, né? Que eu já passei por um processo pensando pra caramba nisso, refletindo pra caramba nisso, e às vezes me fez bem pensar sobre determinado assunto ou ter feito algo para que me ajudasse, que às vezes eu penso, cara, por que não compartilhar isso? Por que não compartilhar isso para que outras pessoas pensem sobre esse assunto, para que outras pessoas reflitam sobre isso também, né? E possa de certa forma ajudar na vida dela, seja para seguir muitas vezes o que eu faço, o que eu digo, ou o que eu penso, ou para não, velho, ou para entender que isso não faz sentido para você e falar, cara, peraí, velho, tipo assim, eu precisava ouvir isso ou ver isso para que realmente eu entendesse que isso não faz parte da minha vida. Às vezes o seu caminho é totalmente inverso do meu, mas às vezes uma palavra que eu trago aqui, ou uma frase, ou um pensamento, pode sim te ajudar a seguir seu caminho. Já reparou que às vezes quando você encontra uma determinada pessoa e troca uma conversa, na maioria das vezes, né? Aliás, na maioria das vezes a gente nem percebe, né? Mas você pode ter certeza absoluta que toda conversa que você tem, todo encontro que você tem, tudo que você vive é para te trazer algo para o seu processo de evolução aqui. É para te trazer algo para que você aprenda, né? É para te trazer algo para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento espiritual como pessoa, né? Como um ser de luz. Então, assim, às vezes a gente não repara, às vezes a gente não consegue levar determinada mensagem que está sendo passada, que está sendo transmitida naquele momento. Ou às vezes a gente demora para perceber, mas na maioria das vezes, cara, maioria das vezes, quando você realmente para prestar atenção em determinada conversa, em determinado momento, ou até observar, por exemplo, a natureza, observar o que está acontecendo ao seu redor, aquilo tá vindo para te trazer alguma resposta, tá vindo para te trazer alguma lição, algum aprendizado, né?
E é isso, né? Às vezes a gente não repara, mas quantas vezes a gente sai de determinada conversa, de determinado encontro, e fala, caraca, velho, eu precisava pra caramba ter escutado isso. Eu precisava pra caramba ter falado isso. Eu precisava pra caramba ter sentido isso, sentido essa energia, né? Sentido esse cheiro, escutado essa música. Já reparou que às vezes a gente escuta aquela música e fala assim, caralho, perdão, mas como que eu precisava ter escutado essa música hoje? Pô, cara, essa letra, né? Tipo assim, tem tudo a ver, velho. Né? Essa mensagem, pô, tem tudo a ver, eu precisava ter visto, ter escutado isso. Ou uma situação, às vezes você vê uma situação, ou um filme, ou uma cena, ou sei lá, uma determinada um determinado acontecimento até na natureza e você observa e fala, olha, cara, interessante, tá te trazendo uma mensagem, sabe? Às vezes você tá ali, por exemplo, sentado na beira de uma cachoeira, vendo a água fluir, e aí você vê a água, pô, uma pedra gigantesca aqui na frente, e a água simplesmente, em vez de bater na pedra, cara, ela desvia e segue seu fluxo, cara. E às vezes você parado ali, tá observando aquilo, fala, é isso, cara, já reparou como tudo flui na natureza? Tudo flui na natureza, cara. Você vê o vento, você vê a chuva, você vê o sol. Até esses dias eu fiz um vídeo também que eu falei, cara, que várias situações, vários momentos aqui na roça, eu reparei isso, cara. Às vezes chove pra caramba, cai aquela chuva sinistra e tal, e às vezes para totalmente de chover, ou às vezes nem parou de chover, às vezes está aqueles pinguinhos finos assim, mas eu fico pensando, cara, já reparou como os passarinhos parecem cantar muito mais felizes, cara, depois de uma chuva? É doideira, né, velho? Mas às vezes a chuva, assim, faz a gente se recolher, mas às vezes ela tá vindo para lavar mesmo, sabe? Para purificar, né? Para limpar, sabe? E para trazer energia pra gente, cara. E aí quando você para ver depois de uma chuva, cara, as sementes brotam, né? As flores, o jardim floresce, né? Tipo assim, a vida se renova, cara. A chuva muitas vezes é para trazer uma mensagem de que a vida se renova, velho. Sabe? Você às vezes vê os passarinhos cantando felizes pra caramba, e muitas vezes você vê os passarinhos lá voando e tomando banho de chuva também. Então, assim, e aí você olha pro céu e vê aquele arco-íris lindão. Pô, cara, se não tivesse chovido, se não tivesse nascido sol e tal, você não estaria vendo aquele arco-íris. Então, até isso, cara, às vezes é a gente parar, sentar, observar o fluxo, às vezes, de uma água que está desviando de uma pedra, às vezes vem para trazer uma mensagem para gente. Quem dirá as pessoas que cruzam o nosso caminho, né? Quem dirá as pessoas que às vezes sentam para trocar uma ideia e conversar contigo sobre alguma situação. Ou às vezes na forma de cumprimentar, às vezes na forma como a pessoa fala, né? Ou o que ela fala, ou às vezes na forma como você fala com essa pessoa. Às vezes na hora você não percebe, mas quem te falou que depois você não vai refletir sobre isso, não vai pensar assim, putz, cara, o que que eu poderia deixar de ter falado? Ou será que eu deveria ter falado dessa forma? Seja para o bem ou seja para o mal. Na verdade, eu acho que tudo que acontece na nossa vida, na verdade, é para o bem. Até as coisas ruins que acontecem é para nos fazer bem, é para nos fazer entender, aceitar, aprender, né? A não repetir ou a não permitir que aquilo se repita na nossa vida, ou agir de determinada forma diferente dali para frente. Mas enfim, eu acho que, sei lá, falei pra caramba já. É, esse papo reto era mais para falar sobre que nós somos os próprios responsáveis por nossa vida, né? Nós somos o único representante da nossa vida aqui na Terra, mas ao mesmo tempo fluiu para um outro detalhe que é fale sobre o que você está sentindo, fale sobre o que você está pensando. Se você não puder falar de repente para alguém que você ama, fala para um psicólogo, para um psicanalista, para um psiquiatra,
para um, enfim, ou para um amigo, ou se não puder ser também, cara, fala para si mesmo, velho. Aliás, em primeiro lugar, fala para si mesmo. Em primeiro lugar, tenha um momento a sós contigo e fala abertamente para você mesmo, seja olhando no espelho, ou seja conversando, ou seja escrevendo, ou seja em silêncio, meditando, orando. Fala para si mesmo o que está acontecendo para que você possa entender isso. Em primeiro lugar, se você entender, se você tiver alguma força que seja para querer sair daquela situação, já é um grande passo dado. Igual aqui, por exemplo, é incrível, mas às vezes eu fico rebatendo, fico relutando em trazer determinado assunto, em ter determinada conversa. Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu mostro? Será que eu não mostro? Né? Mas às vezes quando eu trago, é incrível como isso me ajuda também. É o que eu falei também em outro vídeo, por exemplo. Às vezes eu tô dentro de casa e tá confortável pra cacete, velho. Mas sabe aquele conforto desconfortável? É aquilo que eu chamo de zona de desconforto, que às vezes você tá ali, cara, deitado no sofá, em frente a uma televisão, comendo uma pipoquinha, mas era isso que você queria estar fazendo? Será que você tá realmente feliz ali? Às vezes tá confortável, cara, mas aqui dentro não tá, sabe? Aqui dentro não tá. Então, assim, aí você reluta pra caramba em pegar e sair, mas simplesmente você ir pra fora, você ir lá para fora, olhar para o céu, ver a lua, ver as estrelas, ver o sol, sentir a energia do sol, sentir aquele calor do sol, não faz bem pra caramba? Colocar o pé na terra, sabe? Ou sentir os pingos da gota da chuva, não faz bem pra caramba? Ou respirar um ar puro, ouvir o passarinho cantar. Então, às vezes, simplesmente isso, cara. Sabe? Às vezes a gente se coloca muito pra dentro. Cara, vamos abrir mais o coração, vamos se abrir mais para a vida, vamos deixar mais entrar, né, essa força, essa energia do sol, vamos sentir mais a natureza, vamos nos sentir mais, vamos prestar mais atenção na nossa própria respiração, ouvir o nosso próprio batimento cardíaco, sabe? Reparar seu próprio olho, olhar mais para o fundo dos seus próprios olhos, observar mais o formato do seu rosto, o que no seu rosto que você gosta, né? Tipo assim, o que no seu rosto que, que te faz te achar mais bonito, ou o que no seu estilo, ou o que em você, cara, o que em você, tanto fisicamente quanto internamente, né? Qual a qualidade que você enxerga em você que te faz bem? O que de você que você pode de repente oferecer para as pessoas que você ama? Em primeiro lugar, a sua verdade. Seja verdadeiro com você mesmo, seja verdadeiro com seus valores, seja verdadeiro com sua essência, com seu caráter, com a sua energia. Não minta em relação a você. Não finja ser uma pessoa que você não é. Porque quando você é você mesmo, quando você realmente vive o que te faz feliz, o que faz sentido para você, ou às vezes até quando você vive a sua dor e o seu sofrimento, mas vive ali mesmo intensamente, cara, as pessoas que te amam de verdade, as pessoas que te querem de verdade, elas vão entender e elas vão te respeitar e elas vão te aceitar até nos seus momentos mais difíceis, até nos seus momentos mais introspectivos. Talvez não no momento, mas um dia elas vão olhar para trás e vão realmente perceber, né, quem você realmente foi de verdade e a sua verdade que você realmente quis transmitir. Se você for verdadeiro, se você for você mesmo, se você realmente estiver agindo com sua essência, com seu caráter, né? Então é isso. Seja você mesmo, viva a sua própria vida, busque o que te faz bem,
né? As pessoas não vão viver suas dores, não vão viver seus sofrimentos, não vão viver. Então, elas também não estão, elas não vão realizar os seus sonhos por você. Elas não vão ir à luta por você para conquistar determinado objetivo. Não vão, cara. Não vão. E outra coisa também, independente da posição que você esteja, né? Independente do que você esteja vivendo na sua vida, seja de bom ou seja ruim, essa pessoa ela não vai viver isso para você. Ela não vai sentir a sua dor, ela não vai sentir a sua felicidade, né? Ela não vai escrever a sua história, ela não vai mudar o seu momento de sofrimento e ela também. Por que ela não consegue mudar o seu sofrimento para a sua felicidade? E muitas vezes a gente deixa, por exemplo, essa pessoa mudar a nossa felicidade para tristeza. Já reparou? Às vezes quando a pessoa critica demais ou julga demais a gente, às vezes a gente tá feliz pra caramba e a gente, porra, se abate e deixa de viver aquela felicidade porque por aceitar algo que não é nosso, por aceitar algo que alguém falou da gente ou porque alguém pensou da gente. Então, seja você mesmo, velho. Seja você mesmo, tanto no seu momento de dor, de sofrimento, quanto no seu momento de felicidade, de conquista, né? E de vitória. Viva o seu processo. Viva o seu processo. Escreva a sua própria vida. É isso, galera. Não quero mais te ver sofrer. Seja um pouco mais feliz para aliviar a dor que os olhos não conseguem ver. Paz no coração destes que sentem um aperto neste viver. Haja coragem pra recomeçar, haja pureza em toda a sua crença pra se transformar, se transformar, se transformar. É isso, galera. Vamos nos transformar, vamos nos aceitar, vamos nos permitir. Deixa fluir, seja você mesmo, siga em busca, em direção aos seus sonhos, viva seu próprio tempo, viva seus próprios ciclos, aceite seus momentos, aceite seus processos, né? Aceite cada etapa da sua vida, no seu tempo, do seu jeito. Nada melhor do que o tempo para curar tudo, nada melhor do que o tempo. Essa é outra parada que eu observo muito aqui na roça, mas se você for parar, por exemplo, para ver como a natureza se comporta, né? Você foi simplesmente plantou uma sementinha ou uma mudinha e aí você para prestar atenção em como funciona esse processo, em como funcionam esses ciclos, né? Você precisa regar, você precisa de uma terra boa, né? Para que aquela planta, para que aquela semente, para que aquela verdura, para que aquela hortaliça, sei lá, para que aquela vida se desenvolva. Você precisa do ambiente, você precisa do alimento, você precisa da água, né? Mas você também precisa respeitar os momentos. Você precisa respeitar quanto tempo. Se você planta. E isso é. Vamos fazer uma comparação, por exemplo, com as pessoas. Você planta uma semente de tomate e você planta uma semente de abacate. Cara, o tomate tem seu tempo para desenvolver. O abacate tem outro tempo para desenvolver.
né? Você planta uma salsinha, coloca ali uma mudinha de salsinha, ou você coloca, por exemplo, planta um eucalipto. Cada um tem seu tempo para desenvolver. Então a nossa vida também é assim, cara. Você tem seu tempo, as outras pessoas têm outros tempos. Você tem seus sonhos, as outras pessoas têm outros sonhos. Você tem a sua realidade de vida, as suas dificuldades, as suas facilidades, as outras pessoas têm as dificuldades, as facilidades delas. Você tem seus sofrimentos, as suas dores, você tem seus momentos de paz, as coisas que te proporcionam paz, seus momentos de felicidade. As outras pessoas têm suas dores, seus sofrimentos, aquilo que te faz sofrer, te faz. E seus momentos de felicidade, seus momentos de conquista. É diferente para cada um. Então, respeite seus processos em primeiro lugar, para que você também possa aprender a respeitar os momentos, os processos das outras pessoas. É isso, galera. Respeito sempre, sempre, sempre. Tanto com o outro quanto consigo mesmo, cara. Aceite, respeite e deixe fluir. É isso, galera. Gratidão por mais um vídeo, gratidão por mais um papo reto. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse assunto, se você gostou dessa conversa, cara, deixa seu joinha aí, não custa nada. Compartilha com alguém que você acha sei lá, que deva ouvir isso, ou que deva refletir sobre algo que eu falei nesse vídeo. Comenta alguma coisa aí para acrescentar também, comenta alguma coisa que você tenha achado. Enfim, mais uma vez eu falo, a ideia disso aqui não é ser o dono da verdade, nada do que eu falei aqui nesse vídeo, nada que eu falo nos meus vídeos, né, em nenhum vídeo, nenhuma mensagem que eu posto, nenhuma mensagem que eu trago para vocês, não é a verdade absoluta, é apenas a minha forma de pensar determinado assunto, né? Então, assim, cada um pensa de um jeito, cada um pensa diferente, cada um vive diferente. Então, os assuntos que eu trago, assim como esses assuntos que eu trouxe hoje, na verdade uma conversa, é um ponto de reflexão. Não significa que eu esteja certo, não significa que as pessoas estejam erradas, não significa que eu esteja errado e as pessoas estejam certas. Cada um tem seu jeito de pensar, cada um tem seu jeito de agir e cada um vai seguir a sua própria vida. A verdade é essa. Por mais que a gente se cruze, por mais que a gente se conheça, por mais que a gente se relacione, por mais que a gente se ame ou não, cada um vive exatamente o que tem que viver, para o seu próprio processo de cura, para o seu próprio processo de evolução, para o seu próprio processo de vida. É isso. Escreva sua história. Luz e paz e até o próximo agora. Valeu. Namastê.